Um projeto pioneiro no Brasil, desenvolvido aqui na região oeste do Paraná, promete revolucionar a forma de produção e distribuição de energia elétrica na área rural. Estamos falando da geração distribuída. Você sabe o que é? Não? Então acompanhe na reportagem. Faltar energia elétrica em áreas mais afastadas da cidade é algo do passado. Agora, são as propriedades do campo que geram a própria energia e com capacidade de fornecer eletricidade para outras unidades consumidoras vizinhas, por meio de uma microrrede ou microgrid. Esse sistema foi testado pela primeira vez na Granja São Pedro Colombari, em São Miguel do Iguaçu, por meio de uma parceria entre a Itaipu Binacional, CI Biogás e Copel. Aqui na região oeste do Paraná, basicamente ele é o fim de ramal da redistribuição da Copel. E são os principais pontos com problemas de energia. Então, quedas de energia são mais comuns nos finais de ramais e onde é mais próximo do reservatório. Então, a gente pensou qual poderia ser uma solução para esse caso, né, para esse problema que ocorre de falta de energia. E as microrredes nada mais são que sistemas elétricos em miniatura, onde a gente consegue seccionar a parte da rede e manter elas com energia numa falta de energia da concessionária que possa acontecer. Então, basicamente é isso. É prover segurança energética para o cara do campo. As pesquisas para a implantação do projeto iniciaram há 3 anos. Nesse meio tempo, vários testes foram realizados para atestar a segurança e o funcionamento de uma microrrede na área rural, que nada mais é do que uma mini usina para geração de energia elétrica capaz de atender não só uma propriedade, mas uma comunidade. Foi utilizado um conceito de microrredes que é bastante amplo. Você pode ter uma microrrede que atenda parte da instalação do consumidor, que atenda integralmente a instalação do consumidor, mas nenhuma delas, essas já tem aplicação aqui no Brasil, mas nenhuma delas se propõe a atender a instalação do consumidor e também parte da instalação da empresa que distribui energia, que é a concessionária local que tem o monopólio da rede de distribuição. E quando você atende parte da rede de distribuição, você pode alimentar também os consumidores vizinhos seus. Então, é nesse sentido que nós entendemos que nós damos um passo a mais. É utilizar não só o benefício da geração distribuída, que pode ser renovável, que aumenta a eficiência energética, mas também para resiliência, né? Ou seja, para melhoria da qualidade do fornecimento de energia para uma determinada região. Então, veja, o estado do Paraná é um estado que é diferenciado aí pela questão do agronegócio, da agroindústria. Hoje, muitos segmentos de consumidores rurais, eles requerem qualidade de energia superior até mesmo a consumidores urbanos, e com isso, e com a vocação que os consumidores rurais podem ter de gerar a sua própria energia, nós podemos ter condomínios que sejam ilhas de grande confiabilidade de energia. Ao mesmo tempo, você reduz a sua conta, ajuda o sistema e ajuda a produção de quem está próximo. Recebe o nome de geração distribuída quando a produção da energia é realizada de forma descentralizada, distante das grandes geradoras e próximo aos consumidores, que é o que acontece na propriedade em São Miguel do Iguaçu. É aquela que a gente conecta diretamente no sistema de distribuição da concessionária, que no nosso caso é a Copel. Por exemplo, há 15 anos atrás, se você quisesse colocar um biogás ou uma PCH, você era obrigatoriamente necessário fazer uma linha de transmissão até uma subestação. E hoje em dia já é diferente. Você consegue colocar o sistema solar diretamente no seu telhado e conectando no sistema de distribuição. Então, a geração distribuída, a gente pode entender dessa forma, é a que você coloca próximo de você. É uma geração não centralizada, que está de forma distribuída, espalhada por todo o território. No caso da Granja São Pedro Colombari, a fonte utilizada para a geração de energia elétrica é o biogás. O rebanho da propriedade tem aproximadamente 5.000 suínos e 350 bovinos para a pecuária de corte. Os dejetos desses animais são encaminhados para um tanque, onde são tratados por até 30 dias para deixarem de serem poluentes. O resultado desse processo são 2 produtos, o biogás e o biofertilizante, utilizado na irrigação do pasto.
O biogás é uma fonte energética que já traz consigo o conceito de sustentabilidade, né? Então, se nós imaginarmos que em um passado não muito longo, os dejetos de animais, né, não tinham uma destinação correta ou eram deixados em esterqueiras, o que trazia muitos problemas para os produtores, né, possibilidade de doenças, o mau cheiro, né? Ou quando eram mal descartados, isso poderia atingir os rios, lagos, e que acaba fazendo um processo de pantanização, né? Você acaba produzindo metano onde não deveria produzir, que é no lago, né? Então o biogás traz essa opção, né, de você dar uma destinação correta a esse material orgânico que era, né, colocado de maneira indevida no ambiente, né? A eletricidade gerada nesta propriedade é capaz de atender toda a demanda da Granja Colombari. O excedente da carga é transferido para o sistema da Copel e convertido em créditos. A iniciativa da microrrede também deve beneficiar pequenos produtores que não são capazes de produzir a própria energia elétrica e ficam desassistidos no caso de falhas na rede de distribuição da companhia de energia. Lá atrás, em 2008, a gente não podia colocar sistemas solares nos nossos telhados. E a Itaipu fez um projeto piloto que puxou uma série de coisas. Então, lá em 2008, a gente fez um projeto de geração distribuída, o primeiro no país. A Copel pôde comprar energia de forma distribuída. Houve uma chamada pública por parte da ANEEL para entender o que era isso. E agora nós temos uma regulação nacional que todo mundo pode colocar. Agora, em 2011, nós temos um projeto piloto, a Copel foi autorizada a fazer uma chamada pública para comprar energia por microrredes, a ANEEL abriu uma tomada de subsídios para entender o que é isso, e agora falta a regulamentação. Então, nós fizemos uma contribuição para a ANEEL, e a expectativa é que nos próximos anos, com a regulamentação disso, isso acaba se espalhando da mesma forma que aconteceu a geração distribuída no país, que hoje em dia é algo comum e todo mundo pode ter uma. E sobre este assunto, nós recebemos em estúdio, de forma virtual, a engenheira eletricista Nathalie Nunes, do Centro Internacional de Energias Renováveis, CI Biogás, que está neste momento na cidade de Foz do Iguaçu e vai nos explicar um pouco melhor sobre esse sistema microgrid. É assim mesmo que fala, que pronuncia. Nathalie, bom dia, que bom te receber aqui, mesmo que de forma virtual. Seja bem-vinda ao Agrofag. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Sempre muito bom falar sobre biogás, sobre tecnologias inovadoras. E é isso mesmo, Mara, microgrid, ou podem ser chamadas também de microredes, né? Nós temos esse termo que é internacional, nós estamos falando de uma tecnologia nova, de um sistema novo que contempla, né? E é muito bom passar para o público como que esse sistema funciona, por que ele é importante, né? E esclarecer a importância, né, de nós termos, então, novas formas de suprimento energético. Então, primeiramente, o que é uma microgrid? Microgrid é um sistema que contempla uma unidade geradora que vai atender diversas unidades consumidoras. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho a minha residência, eu tenho o meu consumo de energia elétrica e eu tenho um grupo motogerador ali que está gerando energia elétrica. Através desse arranjo de micro-redes, eu posso suprir a energia tanto da minha casa quanto dos meus vizinhos. Isso que contempla e essa inovação maior. Que bacana! Isso significa que eu poderia, de uma maneira assim mais prática, para o pessoal de casa entender também, seria como eu dizer que é uma microgeradora de energia, uma microindústria de energia, mas de energia renovável, de uma energia sustentável. Poderia falar isso, então? Poderia sim, Mara. Nós estamos ali gerando energia de forma descentralizada, né? Uma pequena geradora que vai fornecer energia ali aos seus vizinhos. E isso é muito importante quando nós falamos da área rural. Nós sabemos que no setor rural nós temos muita instabilidade por conta de estarem afastados, né, dos grandes centros ali de distribuição de energia. Então, normalmente, esse pessoal sofre um pouco mais com o suprimento de energia. E através desses arranjos, eles têm a energia assegurada
e a qualidade desse fornecimento muito melhor, né? Exatamente, Nathalie, você acabou já antecipando uma resposta de uma pergunta que eu ia te fazer na sequência, porque assim, o pessoal do campo geralmente sofre mais do que nós aqui na cidade, né? Em relação à falta de energia, principalmente quando é a energia elétrica. Então, assim, as queixas geralmente vêm mais dos produtores rurais. Então, o que poderia ser feito para fornecer mais energia para o pessoal não ter pane, não ter essa falha de energia? É ir para esse setor que é de energia sustentável, como, por exemplo, o biogás, correto? Temos outras fontes de energia renovável, nós já comentamos aqui no programa e vamos falar muito ainda, não é, professor Celso, sobre energia renovável, porque é a grande saída, não é mesmo? O tempo para o deslocamento de uma equipe da concessionária local até ter o reestabelecimento normalmente é maior, né? Então, por isso que é tão importante esses pequenos sistemas, né, de geração de energia elétrica. E aqui nós estamos falando sobre outras fontes, né, como vocês comentaram, e nada impede que nós estejamos arranjos híbridos. Que o que seria isso? Contemplar biogás mais solar fotovoltaica ou solar fotovoltaica mais eólica. Nós podemos ter uma combinação dessas fontes, que é importante essa sinergia, né, para que nós tenhamos realmente essa segurança energética. Que joia! E, Nathalie, a nossa equipe de reportagem aqui do Agrofag foi até uma propriedade no município de São Miguel do Iguaçu. O repórter Tiago estava comentando com a gente na edição do material, inclusive, não é, professor? Sim. A respeito ali, na propriedade, eram dejetos de bovinos e suínos. E aí que se produz o biogás em cima desses dejetos. Teria como, não só em cima desses dejetos, mas em outros dejetos também? Você sabe me dizer isso? Sim, nós conseguimos produzir biogás por meio de resíduos orgânicos. Então, além dos dejetos de animais, que podem contemplar bovinos, suínos, avicultura, nós podemos contemplar também resíduos orgânicos oriundos de dejetos de alimentos, resíduos, né, de alimentos, restos de alimentos. Então, quando nós falamos de resíduos orgânicos, a única restrição que nós temos ainda é quanto à questão de grama, que tem lignocelulose, esse tipo de material. Nós temos pré-tratamento para conseguir também produzir o biogás, só que é um pré-tratamento ainda caro. Então, por isso que nós temos essa restrição. Mas quanto a outros resíduos, quando nós falamos de resíduos orgânicos, nós podemos sim produzir biogás através de qualquer um desses resíduos, né? Nós comentávamos aqui há pouco, né, professor? E eu acho que é uma pergunta que o senhor quer fazer, inclusive em relação a custo, né? A custo, como que funciona esse custo, esse retorno econômico para o agricultor, e intercalando na pergunta também, e os aterros sanitários? Também está promovido, está contemplado nesse biogás de vocês? Está contemplado sim, professor. Os aterros, eles produzem também o biogás, e é muito importante a promoção da valorização energética, né, através então da produção desse biogás. Nós gostamos muito de falar que o biogás ele precisa ser valorizado energeticamente. O que é isso? O biogás ele consegue produzir energia elétrica, energia térmica ou ainda chegar num processo de refino e ser utilizado como combustível veicular. Quando nós chegamos nesse ponto de refino para combustível veicular, ele é análogo a um gás natural. Então, as características do biogás, que nesse caso, após o refino vai ser nomeado biometano, ele pode ser utilizado em qualquer aplicação que o gás natural seria utilizado. Em termos de custo, como nós estamos falando de projetos que lidam com micro-organismos, né, já que quando a gente fala de biogás, a gente está lidando com micro-organismo, os projetos eles precisam ser analisados caso a caso, porque aí nós estamos falando de arranjos muito específicos, né? No caso da granja que vocês visitaram em São Miguel do Iguaçu, ali nós estamos falando de dejetos de bovinos e suínos, mas se nós formos analisar outra granja, nós precisamos pensar o arranjo. Aqui nós estamos falando de um sistema que tem um biodigestor,
se eu for utilizar para geração de energia elétrica, eu vou precisar de um grupo motogerador, um sistema de tratamento. Então, nós gostamos de avaliar caso a caso quando nós falamos desse tipo de projeto. Mas os projetos têm viabilidade econômica, técnica, e nós estamos vendo a difusão desses projetos a nível nacional. E aí, Nathalie, já vem outra pergunta aqui na minha cabeça nesse momento. Então, o produtor que tem interesse, ele pode procurar o CI Biogás. E esse centro internacional de energias renováveis, ele fica dentro do Parque Tecnológico da Itaipu Binacional, correto? Então, o produtor que tem interesse, o agricultor que tem interesse, ele procura diretamente aí? Sim, pode entrar em contato diretamente pelo nosso e-mail institucional, buscar apoio. Nós temos um laboratório acreditado que pode, né, fazer as análises de amostras de resíduos, buscar ali, né, apoio técnico para a implantação desses projetos. Nós trabalhamos nessa vertente. E implantar o seu projeto em si, né? Nós não somos fornecedores de equipamentos. O CI Biogás, ele apoia em soluções inovadoras. Então, nessa temática, nós estamos aqui para apoiar. E como fazer para incentivar cada vez mais, Nathalie? Um dos primeiros pontos é levar esse conhecimento até os produtores, né? Então, entender que o passivo que eles têm ali ambiental, esses dejetos, né, de animais ali, eles precisam, né, dar um tratamento adequado. Então, o uso de sistemas de biodigestão, o uso da biodigestão pode promover ali tanto esse tratamento adequado desses resíduos, quanto a valorização energética e evitar custos na propriedade, além de levar segurança energética, né? Aqui nós contemplamos a questão de evitar ali um passivo ambiental, ter então um ativo energético, contemplar a segurança energética nessa propriedade e, além disso, a aplicação do digestato desse biofertilizante nas lavouras. Então, nós temos inúmeros benefícios, né? E é até importante enfatizar para vocês que, diferente de outras fontes renováveis, o biogás é uma das fontes que é caracterizada como geração firme. Por quê? Porque o biogás ele é armazenável, então nós temos ali os biodigestores que podem armazenar já esse gás, ou gasômetros à parte que podem armazenar, e por essa questão do armazenamento, eu posso despachar a energia em qualquer momento. Ou seja, se eu tenho gás disponível, eu consigo gerar energia no momento em que for mais favorável para o meu produtor, né, para o responsável ali da unidade. E nós não temos essa restrição de ficar dependendo de intempéries naturais, né, por conta disso. Nós temos isso em outras fontes, né, por isso que nós falamos da sinergia. Então, a solar fotovoltaica, por exemplo, nós conseguimos produzir energia no momento que nós temos sol. Então, contemplar projetos, né, englobando biogás, outras fontes, é muito interessante, né, porque nós contemplamos ali vários benefícios, né. Entendi. Muito importante essa dica aí, essa informação rica em detalhes, né? Professor, mais alguma pergunta para... Só complementando, né? Você utilizando biogás, biodigestores, né, Nathalie? Você está reduzindo o efeito estufa, né? Então, é um fator importante, né? E nós sabemos isso daí. Então, antigamente tudo ia para o rio, né? Então, agora não, tudo é aproveitável, né? Então, isso é um dos fatores muito importantes, essa redução do sistema estufa, né? Exatamente, professor. Então, antes eu tinha um problema, né? O que eu vou fazer com esse dejeto, né? Para onde que eu vou enviar ele? E agora a gente traz uma solução, o sistema de biodigestão. Inclusive, contemplando o sistema de biodigestão, alguns produtores conseguem expandir, né, a sua criação de animais, porque muitas vezes fica restrito por conta dessa destinação adequada, né? Então, aí nós contemplamos também uma solução nessa vertente. Bom, nós encerramos por aqui. Nathalie, só temos a agradecer a tua disponibilidade em nos atender, em tirar essas dúvidas gerais a respeito aí do biogás, como se gera o biogás, como ter na propriedade, a quem recorrer, a quem procurar. É muito importante assim
essas considerações a respeito aí de sustentabilidade, agricultura baixo carbono, as fontes renováveis. Então, nós agradecemos imensamente. Fica o convite para que na próxima conheça nosso estúdio pessoalmente, venha até a nossa casa aqui em Cascavel, no Centro FAG. Será uma honra recebê-la pessoalmente. E aí, receber o nosso mimo, não é, professor, que nós sempre entregamos aos nossos entrevistados em estúdio, a nossa caneca do Agrofag. E não sei se você toma chimarrão, mas também uma cuia de chimarrão com a nossa logo do Agrofag. Tá bom, Nathalie? Muito obrigada. Nathalie Nunes, falando diretamente de Foz do Iguaçu, que é engenheira eletricista da CI Biogás, do CI, né? Centro Internacional, CI Biogás. Muito obrigada, Nathalie, e até a próxima. Muito obrigado. Eu vou ir buscar minha cuia e a xícara. Será muito bem-vinda. Muito obrigada. Será um prazer. Pela oportunidade. É um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.